Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é sexta-feira, 27 de maio e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje mais um Fala Baixada especial. Vou conversar com o engenheiro Wagner Victer, especialista em petróleo, gás e educação também, né, Wagner? Estou muito orgulhoso e honrado em receber você aqui no nosso Fala Baixada, viu? Obrigado, Mauro, as pessoas que muitos anos assistem seu programa. Eu participo aí há quase 20 anos, sou habituê do programa, já participei de diversas funções, então é muito legal estar participando com você. Já alguns momentos foram conflituosos, alguns outros de parceria, mas eu reconheço o belo trabalho, bonito trabalho que o Fala Baixada faz, inclusive com as melhorias que ele proporciona quando faz importantes denúncias. Wagner, eu queria começar o nosso programa falando de uma passagem da sua vida, né? Você já ocupou diversos cargos no Estado, você que é engenheiro de carreira da Petrobras, né? Mas teve uma passagem pela Secretaria de Estado de Educação. Sim. E é exatamente o mote desse programa de hoje. A situação da educação, não só no Estado, mas no Brasil inteiro. Tu acha que a nossa gente vem andando para trás um pouco em razão da má formação? Olha, Mauro, eu acho que nós estávamos num processo de melhoria nacional e no Estado, algumas ações, logicamente esse é um problema, né? Que alguns gestores entram, querem descontinuar trabalho de anteriores. Isso é um erro assim primário, isso acontece nos diversos níveis, aconteceu na minha área, aconteceu em outras áreas, mas a questão da pandemia, a paralisação, ela deu um sacode geral no ritmo da educação. A educação tem que ter progressividade, resultado em médio e longo prazo. Quando você faz um trabalho na educação infantil, na educação básica, ele dá resultado. Outro dia eu estava conversando com o prefeito, eu estava falando, olha, prefeito, a melhor coisa que você pode fazer nesse momento é investir em educação infantil. E, se possível, até antecipar um ano a alfabetização. Isso dá um resultado fantástico à frente. E, logicamente, você tem uma série de outros processos. Qualificar bem o professor, remunerar bem, ter condições adequadas. Vou dar um exemplo, Mauro. Você se lembra muito, quando eu entrei, todas as escolas estavam ocupadas, greve há mais de 100 dias, inclusive utilizaram o meu estilo, a secretaria ocupada, a gente fez progressivamente uma retirada, não tinha dinheiro para nada, era aquele momento que tinha crise. Nós botamos tudo em dia, pagamos tudo em dia, deixei a secretaria 400 milhões em caixa, antecipei inclusive o pagamento para janeiro, deixei para o meu sucessor, que foi Pedrinho, uma situação muito confortável. E especialmente na merenda, a merenda teve um detalhe interessante, até porque eu, como estudei escola pública, eu achava que a merenda é um fator muito importante de reter o aluno, e tal indo o aluno ter baixa evasão é importante. Nós modificamos a merenda, eu me lembro que sentava praticamente todo mês com a minha nutricionista lá da Secretaria de Educação, está lá até hoje, a Lívia, e eu preparava a merenda com ela. Publicava no Diário Oficial, fazia o cardápio e eu falei para ela, vamos fazer uma merenda Masterchef. Eu escolhi o cardápio. Ou seja, a nossa merenda foi escolhida a melhor merenda do Brasil. O Extra fez uma matéria, na ocasião foi o jornalista lá, Bruno Alfano, e estava fazendo uma pesquisa, e o TCU fez um levantamento, contratou, CGU na realidade, uma pesquisa no Brasil, independente, filosofia do MIT. E 92% dos alunos ouvidos acharam a merenda ótima e boa, 4% regular, ninguém reprovou, porque nossa merenda era excelente. E muitas vezes eu ando na rua hoje, encontro alunos daquela época, e falo, que saudade da merenda, que saudade da merenda. Isso é importante. As Olimpíadas temáticas, eu tornei obrigatória a participação das Olimpíadas de Matemática, agora recentemente, os garotos numa escola estadual em Nilópolis, fruto daquele trabalho, ganharam as Olimpíadas de Matemática na China. Por quê? Porque requer continuidade. Então, a educação é uma coisa inspiradora, emocionante, Mauro. Você não pode... Olha, que eu trabalhei em tudo quanto é lugar, irmão. Aquilo ali é uma máquina que, se você não tiver uma presença muito importante, porque são mais de 80 mil servidores diretos. Programas que com êxito comprovado, não continua... As escolas em tempo integral, que eu botei, muitas inclusive na Baixada, que foram um sucesso, que as escolas de tempo integral em empreendedorismo,
que a gente colocava um reforço de 30% de matemática, 30% de português, 100% inglês e 4 disciplinas por ano, era um trabalho... Quando eu entrei lá, tinham 104 escolas em tempo integral, maioria de normal. Deixei com 220, ou seja, eu implantei mais escolas em tempo integral em 3 anos do que todos os secretários juntos desde o Império. E é um trabalho que tinha que continuar. Eu, logicamente, tiveram alguns problemas, eu vejo até um esforço grande atualmente do Vale, no sentido de retomar escolas em tempo integral. Agora, realmente, a questão da pandemia foi um sacode inesperado. Pararam de maneira muito abrupta as escolas. Eu fui um dos grandes críticos, porque pararam quase um factoide sanitário de um dia para o outro, sem nenhuma criança ter chip, ter esquema de aprendizado. Então, teve 2 anos de paralisação. Isso vai refletir de maneira muito negativa nos futuros resultados que nós vamos ter do IDEB. Isso... Ainda dentro da educação, você não concorda que para ser um gestor na educação, ou um secretário de Estado, ou até iria um pouco mais longe, um prefeito, ou um governador, precisava ter um olhar, ele próprio entender o que é o gestor na educação, não? O Mauro, gerir educação, especialmente, que é 25% do orçamento do Estado, é a maior secretaria disparado, logicamente tem uma parte da educação que pega ciência e tecnologia, é um dos mais árduos desafios. Se o cara não estiver preparado, primeiro, é incompatível o secretário de educação, ao meu ver, ser candidato. Ele não pode com uma Bíblia, servir a 2 senhores, ele tem que estar focado, porque muitas medidas, às vezes, elas são antipáticas, e se ele estiver muito preocupado em relação ao a buscar o seu mandato eletivo, ele não consegue. Então não é para ter político na educação. Não é que não tem, isso é uma opção de cada um. Isso é uma opinião que eu acho, porque algumas medidas são duras, algumas medidas de modificação, muitas vezes você tem medidas que são antipáticas, porém, fundamentalmente necessárias. É um dia a dia, para dar um exemplo, são 1.200 escolas, são 1.200 unidades diferentes, 80 mil servidores diretos, 90 mil indiretos, que de alguma maneira interrelacionam. Merenda, por exemplo, eu transferi, não fiz aquele negócio de compra de merenda centralizada, que o cara compra merenda e distribui, não. Eu deixava o diretor, repassava o dinheiro, o diretor comprava o insumo e fabricava lá. Então você fabrica por dia mais de 1 milhão de refeições, Mauro. Entre refeições e lanche. Você fabrica por dia na operação, como a Secretaria Estadual fabrica, não compra, quase mais refeições do que todos os Jogos Olímpicos. Entendeu? É uma operação diária, de logística, que se chove, a merendeira tem que estar chegando, o pessoal de limpeza. Mas é bom que o secretário de Estado também tenha um preparo, né? Não, se não tiver, ele é tragado naturalmente pelo dia a dia. Mas você não foi só secretário de Educação do Estado. Você antes também teve uma passagem pela FATEC, que é uma fundação da Escola Técnica. Isso. E antes foi secretário de Petróleo. Antes eu fui presidente da SEDAI ainda. Antes foi presidente da SEDAI também. Você deu uma vez o meu telefone ao vivo. É verdade. Hoje não dá, pelo amor de Deus. É verdade, ao vivo. É verdade. E teve uma passagem pela SEDAI. Isso. E uma como secretário de Estado de Petróleo e Gás, né? Fui 8 anos secretário de Energia, Petróleo e Gás. Pois é, eu queria centrar boa parte desse programa por um assunto que voltou às manchetes, está voltando à discussão, que é a respeito, aqui, mais precisamente na cidade de Itaguaí, que já sofre com o porto, né, em razão da existência de minério, né, que traz muito pouco emprego e traz sérios e graves problemas para a nossa população, mas principalmente a degradação do meio ambiente, que é uma das suas especialidades, não é isso? Exato. Agora, nesses últimos 15 dias, a cidade de Itaguaí recebeu uma missão do Ministério da Infraestrutura, lá no Porto de Itaguaí. O objetivo principal é a futura instalação de mais um polo de... Mais um terminal de minério. O prefeito da cidade de Itaguaí, Dr. Rubão,
se posicionou radicalmente contra a vinda de mais um porto de minério. Antes da gente entrar na discussão, eu queria passar um vídeo do próprio prefeito se posicionando muito claramente em relação à instalação desse polo de minério. Vamos ver. Eu não sou contra o desenvolvimento, precisamos de emprego, precisamos de gerar renda, só que o porto de Itaguaí não aguenta mais tanta poluição. Cara, faz um offshore aqui, traz o gás para cá, traz 14 quilômetros de linha férrea para trazer cereais, para exportar cereal. Porque dizem que a gente só dá o problema. Eu estou dando a solução, pô. Tem um monte de coisa boa que dá para fazer. Para que tem que ser mais minério, mais minério, mais minério? Agora, o que mais me deixa louco é como é que o Ministério de Infraestrutura do Brasil, ele vem à nossa cidade, ele vem no porto, ele faz uma visita, ele está especulando isso para entrar num leilão e não procura a prefeitura. Não procura os pescadores, não procura aonde é o porto, para saber se isso é bom ou não para o município. Eu vou brigar eternamente, eu não vou deixar acontecer na cidade de Itaguaí de novo o que gestões corruptas fizeram no passado. Então, Victor, o desabafo do prefeito Rubão tem sentido, né? Ele colocou com clareza a posição do Executivo Municipal e ele, como cidadão morador, ele vive e mora com a família toda lá em Itaguaí. Então, ele conhece com profundidade. O aspecto técnico, e aí que eu quero me valer da sua experiência, muito do desabafo do prefeito também começou em razão de um artigo publicado no jornal Metrópolis, né, assinado por você, que antevia o futuro desastre que pode ser para Itaguaí e para a Baixada, para boa parte da Baixada, a instalação de mais um terminal de minério, é isso? Mauro, todo mundo conhece, eu tenho um estilo bastante contundente, nunca escondi meu estilo. E uma das funções que eu tinha quando era secretário, durante 8 anos nessa área, era a questão portuária, que é a indústria naval, e fui conselheiro da Companhia Docas durante 8 anos, e sempre que tentaram implementar projetos malucos como esse, como tentar fazer exportação de soja por caminhão, pelo então Porto de Sepetiba, que hoje é chamado de Porto de Itaguaí, eu nunca deixei aqui no estado. E me estranhou muito, estranhou profundamente, porque um projeto de exportação de minério é um projeto que basicamente primeiro não paga ICMS, porque pela lei Candir, exportação não paga ICMS. Geração de empregos é baixíssima. Ali é altamente poluente, e aquela baía, a Baía de Sepetiba, que ela é dividida com a Baía de Ilha Grande em relação à Ilha Grande, a Baía de Ilha Grande é frontal, a região ali de Angra e Paraty, e a Baía de Sepetiba pega um pedaço do Rio de Janeiro, Zona Oeste, pega Itaguaí e Mangaratiba, ela está bastante saturada. Você tem uma série de terminais de exportação de minérios. Você tem já terminais lá exportando. E ela está bastante saturada, ela está bastante poluída. Eu até, falando antes aqui, eu fiz um simulado na sala para você com a questão da água e açúcar. Então não tem cabimento, sinceramente, não tem cabimento que uma região como Itaguaí, com um potencial fantástico de desenvolvimento econômico, com potencial de receber o gás do campo de Bacalhau, que é chamada Rota 4B, que é um projeto que a gente tem modulado lá na LERJ com o André Siciliano, com projetos importantes para receber contêineres, cargas que agregam valor, que podem se integrar com a Baixada e com o arco rodoviário que está desocupado, ele automaticamente pegar aquela área e exportar mais minério. Eu acho que o Rio de Janeiro acho que tem um limite. Eu não conhecia o prefeito não me conhecia, me conheceu, logicamente, conhecia de nome, eu conhecia de nome, mas ele conheceu a partir do artigo, até ligou e falou muito. A postura dele está corretíssima. É um ato de ofício, um ato de defesa, um ato de estadista, a postura dele. Eu, particularmente, acho um absurdo. Não só botar mais minério aqui, como também botar mais minério no Açu. O Açu foi colocado minério com o Mineiro-Duto, que eu modelei o Porto do Açu e levei o Ike, para alavancar o Porto do Açu. Agora pegar minério do Espírito Santo, transformar o Porto do Açu num Porto capixaba, trazendo uma ferrovia só até o Açu e não trazer interligação para cá, é outro absurdo. Então tem que entender o mínimo de logística. Eu sou apaixonado pelo desenvolvimento do Rio de Janeiro, eu sou apaixonado porque eu oriento alunos na área de engenharia, eu sou engenheiro, meu filho faz engenharia. Eu acho uma loucura que o Rio de Janeiro tenha instalações maravilhosas como essa, Mal,
a gente virar corredor de exportação de commodities. Vê se São Paulo, lá com o Porto de Santos, está brigando para ter essa carga de minério. Vê se o Paraná, com o Porto de Paranaguá, está querendo receber esse minério. Não, manda para os mané aqui do Rio de Janeiro. Então a postura dele está correta, porque também não paga imposto. Muitas das empresas mineradoras ainda colocam um endereço fiscal, é onde calcula a transferência e a chamada DECLAN, nos outros lugares, como Minas Gerais. Ou seja, ele está recebendo, os outros ficam com a riqueza, com dinheiro, com emprego, ele fica com a poeira e o meio ambiente. E um pichuleco, algum pichuleco que ganha, ainda é uma emenda que eu coloquei como secretário de Educação. Na ocasião não tinha nada a ver, eu preparei uma emenda na ocasião para os deputados Júlio Lopes, Laura Carneiro e Soraya Santos, que botaram o tal de royalty da mineração, que é uma coisa pequenininha para onde tinha porto. Que nem isso tinha quando foi feito a nova lei com a Agência Nacional de Mineração. Então o prefeito está correto, está certo, está com o discurso correto. O direito do uso do solo, Mauro, é uma atribuição municipal, por mais que seja o terreno. Então ele tem direito a falar, porque o direito do uso do solo é uma prerrogativa dele. A questão do meio ambiente é uma área que é chamada concorrente, pode pegar município, estado e federação. Então ele está correto. A análise dele está bastante correta. Manda para São Paulo. Eu queria pedir a licença por alguns minutos para o nosso primeiro intervalo e propor que já no segundo bloco nós possamos falar dessa questão da agressão ao meio ambiente, tá? Porque ali em Itaguaí o povo vem sofrendo há anos com isso, né? Uma irresponsabilidade gigantesca Total. dos entes que deveriam fiscalizar e não fiscalizam. E também essa experiência que você fez lá ali na produção No cafezinho. da água e do açúcar. Estou conversando com o engenheiro Wagner Victor. Rapidinho a gente volta. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o engenheiro Wagner Victor. Wagner, nós prometemos mostrar aqui o que você fez lá na minha sala. Aqui, a água e aqui... Não, isso é uma experiência tradicional aqui, que você pode fazer. Açúcar. Que se faz na química da saturação, né? Todo elemento, não só a bacia aérea, como o mar, ele tem um limite de saturação. Então, quando você recebe alguma coisa ou uma poluição, chega um nível que você pode passar, colocou, e você tem uma capacidade de absorção. Você está vendo aqui que todo o açúcar, de alguma maneira, ele foi absorvido por aquele volume de água. Quando você chega a uma quantidade tão grande de lançamento, isso na bacia aérea, como na questão da água, ele chega um momento que você não tem mais capacidade de absorver. Por mais que você mexa, não dissolve mais. Ele ultrapassou o seu limite de saturação. Então você vai sacudir. Então, o meio ambiente, ele tem o mesmo comportamento. Se você lança um esgoto, se você lança a Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara, quando nós fomos presidente da SEDAI, nós tiramos a Baía de Guanabara do limite de saturação, apesar de ainda ter lançamento de esgoto. E por isso que podemos resolver a questão dos Jogos Olímpicos, que foi atendido. Não quer dizer que não tenha mais lançamento. A mesma coisa a Baía de Sepetiba. A Baía de Sepetiba recebe uma quantidade de esgoto ainda daquela região da chamada AP5, que é uma concessionária privada, e tem o lançamento do minério. A gente viu imagens e, logicamente, a água daquela Baía de Sepetiba, que é uma baía muito fechada por conta que nós temos ali a questão da Restinga de Marambaia, ela está bastante saturada. Então, o fundo dela já tem um grau de sedimento que ela não consegue mais absorver com a troca natural entre a água da Baía e o oceano. E isso é muito grave. Isso falando do meio ambiente. Do meio ambiente, é muito Agora, grave. É muito grave. Vai chegar um momento que você vai estar, eu acho, pescando com imã. Você vai estar botando, não é isca, vai botar imã.
Porque, na realidade, você vai ter até um grau tão diluído de partículas de ferro no sedimento e no fundo que a coisa... Eu já fui em praia ali, numa região, esqueci o nome ali de Sepetiba, que é claramente metálica. Você vê o sedimento é metálico. Ou seja, você não resolveu o passivo e ainda vai botar novos passivos. Eu fico bastante à vontade, porque quando eu era presidente da SEDAI, Mauro, o grande passivo que tinha lá, que era um passivo que podia ter um grande acidente ambiental, era uma questão do reservatório da Ingá. Você deve se lembrar, que era um reservatório abandonado, sedimentado, que corria o risco de romper. Nós fizemos um trabalho, basicamente, um trabalho com a Secretaria de Meio Ambiente, na gestão do Carlos Mink, depois da Marilene Ramos, e retiramos, porque aquilo ia romper, ia colocar, era, acho que, muito sedimento de metal pesado, de zinco, ia para a Bahia. Nós acabamos, houve uma grande recuperação, investimento brutal público para resolver. E hoje está se discutindo colocar mais passivo. E os passivos em operação não foram resolvidos. Não, e o poder público teve, na sua época, teve que intervir com recursos públicos, porque a Ingá se transformou numa massa falida. Falida, exatamente. E aquilo ali ninguém resolvia. Ia chover, ia romper, ia ter um rompimento de reservatório, como aconteceu em diversos outros lugares, e ia acabar com a Baía de Sepetiba. Então, eu participei, inclusive, para mitigar um risco, um grande problema histórico que tinha no passado. E agora, algumas pessoas acham que isso é desenvolvimento. Isso não é desenvolvimento. Isso não é desenvolvimento. Isso é, do ponto de vista de desenvolvimento econômico, visão planejada, geração de emprego, isso é, no mínimo, ou incompetência, ou total desconhecimento, ou burrice. Não falo nem picaretagem, entendeu? Porque é uma coisa pública, é uma atividade legítima de gerar recursos. Mineração, exportação de minério é legítimo, é correto, mas do ponto de vista da visão econômica, da visão local, da visão do prefeito, da visão da Baixada, da visão do Estado, ou está tendo uma total cegueira, ou tem uma incompetência que não consegue ver isso, ou burrice completa, porque na realidade a gente tem que buscar para trazer carga nobre. Mas pode aí também ser um pano de fundo para não permitir que o progresso, de outra maneira, se dirija na direção da Baixada, na direção de Itaguaí, desviando para outros estados, exemplo de São Paulo, por exemplo. São Paulo não quer minério lá. Mauro, de maneira dolosa, pode sim, de culposa, certamente sim. Porque, na realidade, quando você coloca um passivo desse, você afasta outros investimentos. Se aquilo ali estivesse incorporando valor, gerando renda, colocando, compensando, nada. Ali é poeira. Eu vi umas imagens no teu celular, acho que você deve botar aí daqui a pouco. A imagem, as pessoas... É chocante. Ô, Mauro, é porque a galera nunca foi lá. O cara que for lá, o cara que assistir a imagem, essa imagem é contundente. Entendeu? Nós estamos falando de agressão ao meio ambiente. Tem o prejuízo direto à saúde da população. Isso eu queria discutir daqui a pouco, depois do nosso intervalo, pode ser? Claro. Estou conversando aqui com o engenheiro Wagner Victor, dando uma verdadeira aula e alertando o que pode acontecer com a nossa Baixada, especialmente com a cidade de Itaguaí. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial, conversando com o engenheiro Wagner Victor. Acho que nós vamos precisar fazer mais de um programa para esclarecer e para lutar em benefício da cidade de Itaguaí e da nossa Baixada Fluminense, né? Porque a poluição ambiental ela não fica restrita a um município. Ela está no ar, não é isso? Ela não está no limite geográfico da parte marítima, ela está no ar, ela impacta aquela bacia aérea. Você tem bacias aéreas ali, que são bacias aéreas que se comunicam. Você tem bacia aérea que vai a Japeri, Paracambi. Você tem regiões, inclusive, algumas regiões, ela tem características de bacia aérea. No sentido inverso, ela pode causar prejuízo? Claro, não há dúvida. A Angra, não pode?
Não, ela pode levar a Angra, logicamente, hoje com a questão dos ventos, mas você tem bacias aéreas, quando você calcula, elas têm um limite temporário de retenção do ar, tem bacias aéreas que têm movimentos de vento tradicionais. Você vê que, outro dia, uma vez eu estava falando com um amigo, ele falou, olha, ô Victor, e um detalhe, tu já viu o ninho de urubu? Não vi. Os ninhos de urubu basicamente são ali naquela região de Japeri. Urubuná, por quê? Porque você tem umas térmicas, que você tem um movimento que ajudam, após o nascimento do urubu, o urubuzinho lá a voar. Entendeu? Então Saindo do nosso assunto principal, o Japeri tem a melhor térmica para a asa delta. É isso. Em razão disso. Mas é isso. Quem identificou isso previamente é o urubu. Entendeu? Então esse é o detalhe. Então, o meio ambiente ele tem características, você tem engenharia, a engenharia demonstra isso. E você avalia. Mauro, cada projeto que você coloca... Pela primeira vez eu vejo você falando alguma coisa positiva que liga ao Flamengo, né? O urubu, né? Você que é um fluminense sadio. Nesse aspecto, eu sou. Mas a galera que está no Flamengo hoje é meu chapa, trabalhou comigo lá. Né? O Landinho, o Torches, o Belotti, a galera que está lá, o Valim, são competentes. O time da galera do Flamengo, quem dera eu ter a galera com essa experiência tocando Fluminense. Então, mas isso é para outro, Vamos voltar para outro tema. Eu estava falando do prejuízo para a população, do prejuízo causado pela agressão ao meio ambiente, mas tem um grande prejuízo à saúde das pessoas, né? Que é o grande poluidor está instalado lá. O lance agora é não permitir que novos poluidores continuem ampliando e agredindo a saúde da nossa gente. Porque quando tem agressão à saúde, todo mundo perde. Também perde com o ambiente. Mas a cidade de Itaguaí é atingida diretamente com recursos do município, do povo trabalhador de Itaguaí. O município tem que investir um percentual na saúde e o impacto na saúde é feito pelos cofres municipais e do Estado também, que tem ali, e pegando grande parte da região metropolitana, especificamente da Baixada. E isso, Mauro, e quando você avalia um novo investimento, você avalia isso. Quando vem o investidor avaliar um novo investimento, ou colocar um novo investimento, e ali a Baixada tem um potencial fantástico, por estar frontal a grandes reservas de gás, especialmente da Bacia de Santos. As pessoas esquecem que a Bacia de Santos está na cara da Baixada Fluminense, na frente da Baixada Fluminense. A Baixada de Santos começa ali em Arraial do Cabo, vai até o sul do Brasil, mas grandes reservas de petróleo estão em frente à Baixada Fluminense, especialmente Itaguaí, e você acaba afastando investimentos que estão associados a isso. Aí sim, investimentos nobres, que geram emprego, tem reflexo na petroquímica, tem reflexo no GNV. Eu estou refletindo sobre o que você está falando. Você está dizendo, eu estou entendendo que pode ter aí grupos empresariais e políticos querendo desviar investimentos volumosos para a Baixada e para o estado do Rio, levando, por exemplo, para São Paulo, onde está hoje politicamente localizado o ex-ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Freitas. Ô Mauro, eu queria ver qualquer candidato a governador de São Paulo, qualquer que seja, direita, esquerda, no seu programa de campanha falar o seguinte: vou trazer um terminal de minério aqui para São Paulo. Não fala. Tá aqui para o Porto de Santos, terminal São Sebastião, Caraguatatuba, meu projeto de desenvolvimento. Quero ver ele falar. Nenhum vai falar. Então essa disputa ela é natural, acontece, e nós temos. E há uma disputa, vai ter uma disputa. Rota 4B para o Rio de Janeiro, do Campo de Bacalhau, que não é nem da Petrobras, a operadora é uma norueguesa, Equinor, com o pessoal querendo levar para São Paulo. Eu fiz o estudo, a 4B imbatível. Fiz uma modelagem inicial, estou acostumado a fazer, apresentei, já dei palestra, pedido lá do André Siciliano, do pessoal da assessoria fiscal. Nós estamos com uma craque hoje lá na Alerj, a Magda Chambriat, que foi diretora da ANP. Então, nós somos imbatíveis. Agora, vamos ser imbatíveis se nós não tivermos problema. Se tivermos problema, tivermos que, de alguma maneira, usando essa nossa vantagem comparativa para fazer coisas não rentáveis, aí o negócio vai para outro lugar. Então, eu sinceramente, eu acho que a postura do prefeito Rubão está correta, a prerrogativa do solo é dele, ele tem que olhar de maneira seletiva o que vai trazer benefício, vai trazer renda. Se trouxesse uma renda brutal,
ao município, falar, vai trazer, olha só, brutal, aí ele vai poder investir o recurso adicional em atividades, a saúde, educação. Não traz. As empresas mantêm, você sabe, o endereço fiscal em outros estados. Então, meu irmão, o que o prefeito está coberto de razão de chiar? A postura dele é muito boa. Eu, particularmente, fiquei, como cidadão do estado do Rio de Janeiro, fiquei feliz com a posição dele. Wagner, eu queria pedir licença por mais alguns minutos para o nosso intervalo. Propor que no último bloco nós pensássemos um pouco o que cada um pode fazer, incluído aí o segmento político, empresarial, para evitar que se transforme da Baixada Fluminense um grande lixão. Para evitar que esse lixão que estão querendo impor para a gente aqui, ele não aconteça. Estou conversando aqui com o engenheiro Wagner Victor, uma verdadeira aula sobre um assunto que todos nós precisamos nos preocupar. Rapidinho a gente volta. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o engenheiro Wagner Victor. Ô Victor, prometi no bloco anterior que a sociedade do Estado do Rio, incluindo aí políticos, empresários, deputados federais, senadores, de vereador a presidente, o que tem que fazer para evitar que interesses que a gente ainda vai saber de onde vem, né, que não podemos precisar hoje, façam da nossa Itaguaí, da nossa Baixada Fluminense, esse verdadeiro lixão? Olha, Mauro, primeiro, acho que um programa como esse, quando você faz aqui, ajuda muito, porque consegue lançar, pelo menos, se não é uma verdade absoluta, pelo menos luz numa outra versão. Versão que é minha, do prefeito, não obrigatoriamente certa. Eu defendo, tenho absoluta certeza que está certa, mas dá essa linha para reflexão. Eu já comecei até, eu vejo alguns prefeitos da Baixada aqui, prefeitos, pessoas como o Rubão, mas pessoas que vieram a falar comigo. Por exemplo, o André Ciliano é uma pessoa que falou, sabe que está atento a isso. O doutor Luizinho foi um cara que pega lá no Nova Iguaçu. Eu acho que, independente de ser prefeito da Baixada, do prefeito, ou ser deputado da Baixada, o pessoal tem que ficar de olho nisso. Porque você analisa o desenvolvimento em médio e longo prazo. Se você não analisar de médio e longo prazo, você descontinua relações. Você está lembrado que eu, quando era secretário, inaugurei o Polo Gás Químico. Comecei a botar empresas plásticas, de transformação plástica. Eu saí e descontinuaram o trabalho. Então, ou seja, a gente produz o polietileno lá em Caxias, na Rio Pol, e hoje vai para São Paulo, faz as embalagens e volta para cá. Por quê? Porque não teve monitoramento da continuidade de desenvolvimento dos poderes públicos, especialmente o poder executivo. Então, hoje a questão do emprego, Mauro, é o aspecto mais importante. Logicamente, a saúde, nós tivemos essa questão da pandemia, mas a geração do emprego talvez seja o grande polo de discussão nas próximas eleições, em âmbito estadual, em âmbito federal. A questão do emprego é fundamental. As pessoas querem voltar a ter um emprego, querem voltar a ter emprego para ter uma renda na formalidade, querem poder se alimentar muitas vezes no seu trabalho, querem ter indiretamente um plano de saúde, querem ter uma carteira de trabalho. Eu acho que é essa a discussão. E quem for mais hábil, quem for mais inteligente, e tem que ter competência para isso. Eu fiquei até feliz que vi um prefeito. É raro a gente ver, às vezes, um prefeito tão focado no desenvolvimento. Eu vi lá, o Washington Reis é um cara muito focado nisso. Uma vez eu fui visitar uma série de condomínios, ele se mexe, mas não são todos os prefeitos. Pezão foi um prefeito em Piraí que era muito afeto a isso, por isso chegou a governador. E nem todos os prefeitos são afetos ao processo de desenvolvimento. E isso dá uma garantia de crescimento futuro aos municípios, ao Estado. Acho que você está fazendo esse programa, é muito legal. Eu estou sempre disponível para discutir um assunto sério, colocar opinião em relação ao tema. Acho que os órgãos ambientais têm que ficar muito atentos no âmbito estadual e municipal. Acho que o INEA tem que estar muito atento, até porque há esse passivo, efetivamente, dos atuais terminais minérios
existentes que não regularizaram ambientalmente a situação em uma coisa definitiva, e basta ver as imagens que foram colocadas aí bastante contundentes. Tem muita gente, Ministério Público tem que estar muito atento em relação ao tema. Eu digo que muitas vezes, quando se fala no investimento privado, nem sempre você tem aquele rigor tão grande em relação ao que é o público. Por exemplo, aquele desastre que aconteceu na Vale, que era um desastre recorrente em relação à barragem, não foi o primeiro. Se fossem empresas públicas, estariam presos. Esse empreendimento tem a cara da Vale? Não, olha Esse só. aqui em Itaguaí, que estão tentando? Não, olha só, é uma licitação. A Vale tem um potencial muito grande. A Vale é detentora de grande parte do minério, de minas de minério. A CSN também tem reservas importantes. Ela tem muitas ferrovias, ela está presente em uma série de ferrovias, controla no Brasil, MRS, FCA. Então a Vale tem uma estratégia desenvolvida com muita inteligência pelo ex-presidente da Vale, meu amigo pessoal, saudoso Roger Agnelli, muito chapa, fizemos a siderúrgica do Atlântico junto, a Térnio juntos, e o Roger fez a Vale uma grande corporação que no final controlava tudo. Controlava as minas, as ferrovias, tanto que quando eu desenvolvi o Porto do Açu, que eu levei o Ike, como é que eu tive que levar o minério para tirar o açu? Nós levamos para o mineroduto, porque a ferrovia não tinha, e eram outras minas. Então, a Vale, e ela tem potencial, claramente, se tiver uma licitação pela Companhia de Docas, ela é um grande player para entrar nisso. Ô Victor, eu quero muito agradecer a sua presença aqui. Já fica o convite para a gente continuar debatendo sobre esse assunto. E nesse momento coloco nossas câmeras inteiramente à sua disposição. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Não é tema que eu estava falando recentemente, eu normalmente escrevo artigos, sou colunista de uma série de revistas na área de energia, na área de petróleo, na área de infraestrutura, e achei muito bacana que um artigo que eu fiz sobre um tema que era uma percepção minha, tivesse recebido uma dimensão pelo Poder Público Municipal e está tendo uma discussão como essa, que é boa, o público está assistindo. Acho que esse programa você tem que botar no YouTube, passar, pegar outras opiniões. Na realidade, tem pessoas que podem defender. Por exemplo, eu acho aquele investimento das termoelétricas flutuantes positivo. E algumas pessoas eram contra. Fui lá, botei a cara e defendi. Eu achei positivo, porque na realidade vai incorporar maior garantia ao sistema interligado, mesmo sendo energia mais cara, e segurança hídrica, do ponto de vista de você futuramente, vai começar o período seco, se faltar água, poder segurar a água das hidrelétricas. Tem pessoas que eram contra, diziam que era um crime ambiental. Eu fui lá e defendi. Eu acho que todo investimento ele tem um impacto no meio ambiente. Agora você tem que saber compensá-lo e mitigá-lo. Tá, o exemplo do autódromo. Eu defendi o autódromo. O pessoal fala, a floresta do Camboatá nunca foi floresta. Vai ser futuramente, possivelmente, invadida e virada um lixão. Não levaram o autódromo para Deodoro, e agora? São Paulo levou Interlagos, aí a disputa com outro estado, o Dória levou Interlagos, e nós ficamos chupando o dedo. Está lá em Deodoro, ninguém fala mais nada. Cadê o autódromo do Rio? Que era compromisso dos Jogos Olímpicos. Essa disputa tem. E você vai, se bobear, a Fórmula 1 nos próximos anos, quem sabe vai anunciar que não vai ter nem competição no Brasil. Nós teríamos uma pista maravilhosa, iríamos recompor alguma coisa, teria impacto no meio ambiente? Teria. Mas você teria ganhos associados. INPA, o Instituto Matemática Pura Aplicada, está fazendo uma obra ali no Jardim Botânico e vai plantar 10 vezes as mudas de árvores que vão retirar. O ganho é fantástico, que é um centro de excelência. Tem impacto no meio ambiente? Tem, mas está sendo compensado e tem ganhos fantásticos. Então você tem que sempre equilibrar o impacto no meio ambiente e defesa. E é bom a gente estar debatendo esse assunto aí. Por último, aí, saudações tricolores a todos que assistem Fala Baixada. Ser tricolor, acima de tudo, é um sinal de inteligência. Obrigado, Wagner Victor. O Fala Baixada é assim. Compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia. Um grande abraço e até segunda-feira.